pare de seguir esses 3 conselhos de gravidez agora, porque a ciência provou que eles podem fazer mal ao desenvolvimento do cérebro do seu filho. Você acorda de manhã, e a primeira coisa que você sente não é o chute do seu bebê, ou aquela alegria de mais um dia de gravidez, mas sim um peso estranho no peito causado pelo medo constante de estar fazendo algo errado, sem nem saber. Esse aperto no coração vem quando você está na frente da geladeira ou parada no corredor do supermercado segurando um alimento e pensando se aquilo vai ajudar ou atrapalhar a formação da cabecinha do seu pequeno ou seu pequeno. A sua mente fica cheia de vozes conflitantes dizendo que você não pode comer isso, que aquilo engorda demais, que o outro é perigoso. E no meio de tanta informação contraditória, você se sente perdida? Exausta e com medo de que qualquer erro seu vá prejudicar o futuro do seu filho para sempre. Essa ansiedade não é frescura sua, e muito menos falta de fé. Ela acontece porque o seu instinto de proteção está ligado no máximo, enquanto o mundo ao seu redor grita regras antigas que muitas vezes não têm base nenhuma. A causa técnica desse sofrimento todo está na forma como as informações sobre nutrição foram passadas de geração em geração sem nenhuma atualização científica. Antigamente, as pessoas acreditavam que comer por 2 significava dobrar a quantidade de comida. Mas hoje sabemos que o que importa não é o volume do prato, e sim a qualidade dos nutrientes que chegam até o bebê através do seu sangue. Pense no cérebro do seu filho como uma casa que está sendo construída tijolo por tijolo, neste exato momento. Se você entregar tijolos de plástico ou madeira podre, a construção fica fraca. Mas se você entregar tijolos de ouro e cimento de alta qualidade, a casa fica forte e resistente. O problema é que muitos conselhos que você recebe hoje te incentivam a comer coisas que são como tijolos de papelão, cheios de calorias vazias que só fazem você ganhar peso sem ajudar o bebê, enquanto proíbem alimentos poderosos que são exatamente os tijolos de ouro que o cérebro dele precisa para crescer. Você não é culpada por essa confusão, porque ninguém te ensinou a diferença entre engordar a mãe e nutrir o cérebro do filho bro. Mas a boa notícia é que assim que você entende esse mecanismo simples, tudo muda, e o medo dá lugar à confiança. Esse padrão de medo se mantém porque existe uma crença antiga de que grávida precisa sofrer na alimentação ou passar vontade para o bebê nascer saudável. O que é um erro gigantesco. A autossabotagem acontece quando você corta alimentos importantes, achando que está se protegendo. Mas na verdade está tirando do seu filho os componentes essenciais para que ele tenha memória, atenção e inteligência no futuro. Você não precisa passar fome nem comer coisas que não gosta. Pelo contrário. O caminho para uma gestação leve para um bebê esperto está em escolher alimentos que regulam o seu açúcar no sangue e entregam nutrientes específicos. Existe um caminho claro e seguro que envolve entender quais são as cores e os tipos de comida que funcionam como combustível de alta octanagem para o desenvolvimento cerebral. Quando você descobre que pode comer coisas gostosas e acessíveis que fazem bem para os 2 ao mesmo tempo, você sente um alívio imediato e percebe que estava sofrendo à toa por falta de informação correta. Vamos quebrar agora a ideia de que comer bem na gravidez é caro ou complicado, e que você precisa de superalimentos que só existem em outros países. A solução está na aplicação simples de uma nutrição funcional gestacional, onde você monta o seu prato com alimentos que você já encontra na feira da sua cidade, e que tem o poder de regular sua glicemia e reduzir enjoos enquanto constroem o cérebro do bebê. Funciona assim. Você escolhe alimentos ricos em gorduras boas que são a matéria-prima das células nervosas. Combina com vegetais que protegem essas células contra danos e garante proteínas de qualidade que são os blocos de construção de tudo. Ao fazer essa troca inteligente, você já na primeira semana consegue sentir mais energia, menos inchaço e a tranquilidade de saber que está fazendo o melhor possível. Isso te ajuda a acabar com as preocupações sobre o que você deve comer durante cada trimestre da gestação e transforma o momento da refeição em um ato de amor e cuidado consciente, em vez de um momento de culpa e dúvida. O primeiro grupo de alimentos que você precisa conhecer são as gorduras boas, que muitas vezes são proibidas erroneamente por medo de engordar, mas que são absolutamente vitais para o cérebro.
O cérebro humano é formado majoritariamente por gordura. Então, se você não comer gordura de qualidade, o seu corpo não tem como construir as conexões neurais do seu filho da maneira correta. Estamos falando de alimentos como o abacate, que é cremoso, delicioso e cheio de nutrientes que protegem o desenvolvimento cognitivo. Muitas pessoas têm medo do abacate achando que ele vai fazer você ganhar peso excessivo. Mas a gordura dele é do tipo que sacia e ajuda a controlar a vontade de comer doces, o que é ótimo para evitar o diabetes gestacional. Outro exemplo poderoso são as nozes e castanhos, que parecem pequenas, mas carregam uma quantidade impressionante de ômega 3, que é como se fosse um adubo superpotente para os neurônios do bebê. Estudos indicam que mães que consomem essas gorduras boas regularmente tendem a ter filhos com melhor desenvolvimento de linguagem e memória. Então, não tenha medo de incluir uma porção pequena disso no seu lanche da tarde. Claro que tudo deve ser conversado com seu médico para saber a quantidade ideal para o seu caso específico. Mas saiba que tirar essas gorduras da sua dieta pode ser muito mais prejudicial do que comê-las com moderação. O segundo grupo essencial são os peixes de águas frias e profundas, que são fontes incríveis de nutrientes para a inteligência. Mas aqui, precisamos ter muito cuidado com os mitos sobre mercúrio. Existe um medo enorme de comer peixe na gravidez por causa da contaminação. E esse medo faz com que muitas gestantes cortem totalmente esse alimento, perdendo benefícios incríveis. A ciência mostra que o problema não é o peixe em si, mas sim o tipo de peixe que você escolhe. Peixes grandes e predadores como o tubarão ou o cação realmente acumulam substâncias ruins. Mas peixes menores como a sardinha, o salmão de cativeiro controlado e a tilápia são seguros e extremamente benéficos. O ômega 3 presente nesses peixes age como um isolante nos fios elétricos do cérebro do bebê, fazendo com que as informações viajem mais rápido e com mais precisão. Imagine que o cérebro do seu filho é uma cidade e as estradas precisam ser asfaltadas para o trânsito fluir bem. O ômega 3 é esse asfalto de alta qualidade. Se você não gosta de peixe ou tem dificuldade de encontrar opções seguras na sua região, converse com seu médico sobre suplementos específicos que possam te ajudar a atingir essa meta sem riscos. O importante é não deixar o medo de uma contaminação genérica te impedir de acessar um nutriente que é fundamental para a visão e para a inteligência do seu pequeno homem. Não podemos esquecer dos ovos, que durante muito tempo foram vilanizados por causa do colesterol, mas que hoje são reconhecidos como uma das melhores fontes de colina para gestantes. A colina é um nutriente que muita gente nunca ouviu falar, mas que é tão importante quanto o ácido fólico para prevenir defeitos no tubo neural e garantir que a memória do bebê se forme corretamente. A gema do ovo é onde está a mágica. Aquela parte amarela que algumas pessoas jogam fora por engano é justamente a parte mais nutritiva para o desenvolvimento cerebral. Comer ovos cozidos ou mexidos, desde que bem passados para evitar qualquer risco de bactérias, é uma forma barata e eficiente de garantir que seu filho tenha os blocos de construção necessários para o cérebro dele. Muitas gestantes têm medo de comer ovos todos os dias achando que vai fazer mal. Mas pesquisas mostram que o consumo regular dentro de uma dieta equilibrada traz benefícios claros para a cognição infantil. Novamente, cada organismo é único, e você deve sempre perguntar ao seu médico sobre a frequência ideal para você, especialmente se tiver alguma condição específica de saúde. Mas saiba que incluir ovos no seu café da manhã pode ser uma estratégia simples e poderosa para nutrir o cérebro do seu filho, enquanto você controla seu próprio ganho de peso de forma saudável. As folhas verdes escuras também merecem um destaque especial nesse processo, pois elas são ricas em folato natural, que é diferente do ácido fólico sintético do suplemento. Espinafre, couve, brócolis e rúcula são exemplos de alimentos que limpam o sangue, melhoram a circulação e levam oxigênio para o cérebro do bebê em formação. O oxigênio é como se fosse o ar que o fogo precisa para queimar. E sem ele, o desenvolvimento fica lento e prejudicado. Muitas vezes ouvimos conselhos antigos dizendo que grávida não pode comer certas verduras porque dão gases ou são frias demais.
Mas isso não passa de mito sem base científica atual. O que acontece é que essas verduras são ricas em fibras que ajudam justamente a regular o seu intestino e controlar o açúcar no sangue, evitando picos de insulina que podem levar ao ganho de peso excessivo e ao diabetes gestacional. Quando você enche metade do seu prato com essas cores verdes vibrantes, você está criando um ambiente interno, seguro e rico em nutrientes para o seu bebê crescer forte e esperto. Lembre-se sempre de lavar muito bem esses alimentos e, se possível, cozinhá-los levemente para facilitar a digestão. Mas nunca deixe de consumi-los por medo de conselhos ultrapassados. As frutas vermelhas como morango, mirtilo, amora e framboesa são outro segredo pouco explorado que tem um poder antioxidante incrível para proteger o cérebro em desenvolvimento. O cérebro do bebê cresce muito rápido, e esse crescimento gera uma espécie de lixo celular que precisa ser limpo para não causar danos. E é aí que entram os antioxidantes dessas frutas coloridas. Elas agem como uma equipe de limpeza que varre tudo o que é ruim e protege as células novas enquanto elas estão sendo formadas. Além disso, essas frutas geralmente têm menos açúcar do que frutas tropicais muito doces, o que ajuda você a manter o peso sob controle sem abrir mão do sabor e das vitaminas. É comum ouvir que grávida não pode comer fruta com casca, ou que fruta ácida faz mal. Mas a realidade é que a variedade de cores no seu prato é o que garante a variedade de nutrientes no corpo do seu filho. Incluir um punhado dessas frutas no seu iogurte, ou comer como lanche da tarde, é uma forma gostosa de investir na saúde cerebral do seu bebê. Como sempre, a orientação do seu médico é fundamental para saber se há alguma restrição específica para você. Mas em geral essas frutas são aliadas poderosas na sua jornada. A água também é um alimento esquecido que tem um papel crucial no desenvolvimento cerebral, pois o cérebro é composto em grande parte por água e precisa de hidratação constante para funcionar. Quando você não bebe água suficiente, o volume de sangue diminui e chega menos nutriente e menos oxigênio para o bebê, o que pode afetar o desenvolvimento dele.